Olá, sejam bem-vindos para esse primeiro episódio da aula 1 da Família Eterna, em que nós vamos falar um pouquinho sobre estudar a doutrina da família eterna. Nós estamos juntos aqui, eu, a Cássia, o Guilherme e a Bianca, e nós vamos ter a oportunidade de, nos próximos minutos, compartilharmos um pouquinho dos nossos sentimentos e aprendermos juntos a respeito da família eterna e desse curso, que é um curso fundamental. Vamos fazer assim. Eu queria começar, na verdade, fazendo uma pergunta aqui para vocês três, ok? Quem são algumas das pessoas em quem você confia e por quê? Vou repetir a pergunta. Quem são algumas das pessoas em quem você confia e por quê? Quem quer responder primeiro? Vamos ouvir de todos vocês. Acho que em primeiro lugar, a pessoa que eu mais confio é Deus, porque, óbvio, né? Tipo, quando eu mais precisei, era ele que estava comigo. Sempre que eu orava, eu sentia ele mais perto de mim. E também minha família, né? Então, em primeiro lugar, Deus, depois minha família. Mas então, falando sobre a sua família, você falou que você confia na sua família. Por quê? É porque eu sei que eles me apoiam e acreditam no meu potencial. E Legal. quando eu precisar, eles vão me dar conselho e, enfim, vão estar comigo. Legal. O simples fato de saber que a sua família te apoia faz com que você possa confiar neles, né? Puxa, eles vão me apoiar, especialmente me aconselhando, como você disse, naquilo que é certo, né? Sempre me ajudando a fazer o que é certo. Perfeito. Gui, compartilha com a gente aí. Quem são algumas pessoas em quem você confia e por quê? Acho que, como todos vão falar, Deus em primeiro lugar e também a família. Boa. Por que que você confia na sua família? É porque acho eles são o meu alicerce. Quando a gente está em momentos de dificuldade, eu sei que eu posso recorrer a eles. No momento que eu estiver triste, no momento que eu tiver com alguma dificuldade, eu sei que minha família vai estar para me apoiar, eles vão estar de braços abertos. Legal. Quando a gente fala sobre alicerce, traz até a ideia de segurança, né? Então, ou seja, você pode se sentir seguro com eles. Interessante. Cássia, quem são algumas pessoas em quem você confia e por quê? Vou fazer um ranking. Eu confio muito na minha mãe. Eu acho que eu comentei, cheguei a comentar isso na aula. Antes a gente não tinha um laço tão forte, né? Por conta da criação e tudo mais, algumas dificuldades que ela teve na infância com os próprios pais dela, né? E aí a missão, por mais da distância, parece que quanto mais longe você tá da pessoa, mais perto você fica dela. Então, durante a missão, a minha mãe se aproximou bastante disso até hoje, né? Então, eu confio nela de olhos fechados. Não que eu não confiasse antes, mas que antes, se eu tivesse alguma coisa para contar, eu ia contar para as minhas irmãs. Eu não contaria para ela. Agora não. Agora eu posso contar tudo para ela. Muito na Jaqueline, que ela não assiste esse episódio, né? Para não ficar se gabando depois. E eu tenho uma melhor amiga também, que é a Evelyn. É uma amiga de infância mesmo, e nós compartilhamos tudo uma com a outra. Então, eu acho que nessa ordem. Que legal. Como é que você chegou a ter essa confiança, por exemplo, então, na sua mãe, como você está dizendo? A minha mãe, eu percebi que é porque assim, é uma história, vou resumir. A minha mãe, ela praticamente viu o pai dela morrer na frente dela. E a minha avó não era muito carinhosa. Então, ela não soube como dar amor para minha mãe. Então a minha mãe não sabe como não soube como passar aquilo para as filhas dela. Então, por mais que a gente se ama, ela é muito de servir, sabe? Tipo, eu te amo, então eu vou fazer isso por você. E quando eu tava na missão, eu acho que foi a época que eu mais eu falei para minha mãe, te amo, mãe, te amo. Cada filha, te amo, mãe, te amo. E a gente foi criando esse relacionamento, né? Até hoje, como eu sei que se eu estiver precisando de algum conselho, alguma coisa, eu vou chegar para conversar com ela, nós vamos sentar e ela vai me aconselhar, né? E é a minha mãe, tem que confiar na mãe, é a minha mãe, né? Foi ela que, né, que me gestou por 9 meses, ela me conhece melhor do que todo mundo. Então, de olhos fechados, eu sei que ela sempre vai ter o conselho, né? E Deus, ele ouve demais as mães. Então, eu sei que o que ela fala para mim, muitas vezes pode ser da vontade do Senhor. Legal. Obrigado, Cássia. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver algumas escrituras, e aí
à medida em que nós lemos essas escrituras, né, eu queria que vocês pudessem encontrar nelas algumas verdades sobre Deus e Jesus Cristo que podem nos ajudar a confiar neles, ok? A gente vai ler algumas escrituras, mas com esse olhar. O que essa escritura me ensina sobre verdades que me ajudam a acreditar ou confiar mais no Pai Celestial e em Jesus Cristo? Primeiro vamos ler segundo Nef 26, 24. Cássia, você pode ler? Posso sim. Diz assim: Ele nada fez que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar a sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Então, obrigado, Cássia. Quais são algumas verdades contidas nesse versículo que a Cássia leu que nos ajudam a confiar ainda mais em Deus e em Jesus Cristo? O versículo todo já é autoexplicativo, né? Cristo, ele deu a vida dele, né? E por que não confiar em alguém que deu a própria vida para minha salvação, né? E no Pai Celestial mesmo. Bom, eu não sou mãe, mas ó, o Fábio é pai. Imagine, tem que sacrificar um dos seus filhos, como não deve ser, né? Ah, o Pai Celestial, eu acredito que foi uma decisão difícil, mas que era necessário. Então, eu confio plenamente nos dois, tanto no Pai Celestial como em Jesus Cristo. Um por ter mandado o filho e o outro por ter se sacrificado por mim. É, eu acho muito interessante que ela falou, e também o amor, né, que ele tem por nós, mesmo muitas vezes a gente não merecendo. Então ele sabia disso quando ele se sacrificou por nós, e mesmo assim ele não hesitou, e ele não quis voltar atrás, né? Mesmo com todo aquele sofrimento, ele sabia o quanto que a gente ia ser ruim e muitas vezes ingrato. E mesmo assim ele não se importou, ele fez isso porque ele sabia que precisava fazer e porque ele nos amava, independente de qualquer atitude ou ação que nós fôssemos tomar na nossa vida. Interessante. E assim, o comecinho do versículo, né? Ele nada faz, mas podemos dizer sobre ambos, Deus e Jesus Cristo, nada fazem que não seja para o benefício de todos os filhos de Deus, né? De todos nós que aqui estamos. E não ordena ninguém que não participe de sua salvação. Pelo contrário, eles querem que participemos de sua salvação. Então, como não confiar neles, né? Sabendo disso. Vamos ver uma outra escritura. Gui, você pode ler para a gente Isaías 55, 8 a 9? E aí a gente vai ter o mesmo olhar, né? Puxa, quais são algumas verdades nessa escritura que me ajudam a confiar ainda mais no Pai Celestial e em Jesus Cristo? Ok, eu vou ler aqui. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Obrigado, Gui. E aí, nesse versículo aqui de Isaías, nesses versículos, né, que é o 8 e o 9, quais são algumas verdades que nos ajudam a confiar ainda mais no Pai Celestial e Jesus Cristo? Aqui fala muito no 9 porque que o céu é bem muito mais alto do que a terra. E os caminhos, e tá até grifado assim, os caminhos mais altos do que vossos caminhos, são os pensamentos mais altos. Aqui a gente tem que colocar em prática que Deus é acima de todas as coisas, que ele é o criador de tudo, que ele é o caminho, que ele é a pedra fundamental de esquina. Eu gosto muito de uma escritura que fala em Lamã 5:12, para a gente edificar nossa rocha em Cristo. Legal, Gui. Ou seja, os caminhos deles são mais altos do que os nossos, né? Então, ele sabe qual o melhor caminho a ser trilhado do que o caminho que muitas vezes nós queremos trilhar. E aí, por essa razão, já precisamos confiar mais neles. Algum outro sentimento aqui, ou verdade? Ô, Fábio, algo que eu gosto é que nós, como seres humanos, nós temos a visão muito limitada, né? Os profetas já falaram isso, né? Que se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, nós, né, ficaríamos tipo, pô. E eu gosto que trata disso, né? Quando ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A gente não tem a mesma perspectiva de Deus.
Então, mais um motivo para a gente confiar nele, né? Porque ele sabe de todas as coisas, todas que já passaram, as que estão acontecendo e as que vão vir. Então, por que não confiar em alguém que sabe o que vai acontecer com você e que sabe o porquê você está tomando as decisões que você está tomando? E eu Verdade, gosto muito disso. verdade. E que tem pensamentos mais elevados ainda do que os nossos, né? E que conhece os Exatamente. nossos pensamentos, né? Exatamente. Legal. Vamos ver uma outra escritura. Bianca, pode ler para a gente Mosias 4:9? Acreditai em Deus, acreditai que ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Obrigado, Bianca. E aqui nesses versículos do discurso do rei Benjamim, né? Quais são algumas verdades que nos ajudam a confiar ainda mais em Deus e no Salvador Jesus Cristo? Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa última parte aqui, que fala: acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Por quê? Porque muitas vezes eu mesma já achei injusto algumas coisas que aconteceram, sendo que eu queria muito que fosse totalmente ao contrário. E aí eu fiquei pensando, tipo, nossa, mas eu pedi tanto, eu orei, eu jejuei, eu pedi tanto, e Deus fez tudo ao contrário. E aí eu comecei a perceber os benefícios de ter acontecido ao contrário. Muitas Uhum. coisas que eu pedi, se tivesse acontecido, as coisas, tipo, a minha vida não estaria como está hoje. Porque os meus planos eram imperfeitos e o dele era perfeito. Puxa vida. Então, nossa, eu já chorei, eu já esperneei, já falei, Deus, isso não é justo, mas era justo. Eu que era teimosa, então o erro era meu de, tipo, não compreender o plano dele. E hoje, quando alguma coisa acontece ao contrário do que eu quero, eu penso que o meu plano é imperfeito, porque eu não vejo as coisas que ele vê, eu não ouço o que ele ouve, eu não sei o meu futuro e ele sabe de tudo. Então, eu só tenho que agradecer, independente de estar dando certo ou não, o que eu Nossa, quero. interessante, interessante. Obrigado, Bianca, por compartilhar, né? Às vezes nós começamos a pensar, ah, não, isso aí eu já sei, né? Mas essa escritura nos ajuda a entender que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. É verdade. Antes de eu até compartilhar algo diferente sobre a escritura, Gui ou Cássia, querem comentar algo aqui? Alguma outra verdade que você identifica aqui e nos ajuda a confiar mais neles? Na verdade, eu gostei muito disso que a Bianca compartilhou, né? Eu já tive muitas experiências também, assim, que você pede tanto, aí não acontece e fica, poxa, mas eu queria tanto. E aí, quando você vai ver, é pro bem, né? Mas algo que eu gosto também é bem no comecinho, né? Acreditar que ele existe e que criou todas as coisas. Então, como não acreditar na pessoa que criou todas as coisas, né? O Pai Celestial, ele nos gerou espiritualmente, ele é o nosso Pai. Então, por que não confiar nele, né? Além de ser o nosso Criador. E é isso. Verdade, verdade. E no meio do versículo ainda, né, essa escritura é incrível, que diz: acreditai que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Ao mesmo tempo que nós não compreendemos todas as coisas que ele compreende, ele sabe todas as coisas e tem todo o poder, né? Até brinquei durante as aulas, especialmente na sede do Instituto nessa semana. É igual quando a gente compra um dispositivo eletrônico, um celular, um videogame, um tablet, né? Eu falei na aula, eu lembro de ter falado na aula assim, falei, puxa, a primeira coisa que a gente faz é sentar, abrir, pegar o manual, ler todo o manual e depois a gente vai ligar o dispositivo, né? Só que não. A gente Só já que está não naquela mesmo. empolgação, né? E a gente fala, nossa, comprei um celular novo, um videogame novo. E aí você já quer ligar logo. Você já quer ligar o celular, você já quer. Não, liga esse videogame para a gente testar agora. E aí você consegue algumas funcionalidades, porque você conhece um pouco, né? Você tem uma visão assim geral de como é que funciona o videogame ou o celular, mas chega uma hora que você trava, talvez em um determinado recurso que ele pode te oferecer. E aí você fala, caramba, será que está com algum problema? Será que, sabe, isso aqui não está funcionando direito?
Aí até brinquei depois na aula de novo, né? Eu falei, aí você vai para o manual, né? Não, você não vai para o manual. Hoje em dia você vai para o YouTube, porque tem alguém que gravou um tutorial porque ele passou pelo mesmo que você está passando. Agora, se não tiver lá no tutorial, você vai ter que pegar o manual. E por vezes você pega o manual, né, e você fala, nossa, tá aqui, ó. É porque é assim que funciona. Você tem que proceder dessa forma para poder realizar isso. Então, às vezes, nós temos tanta confiança, né? Assim, pensando, a gente sabe como resolver ou como fazer isso. E não dá certo. Mas a gente sabe quem tem toda a sabedoria ou todo o poder. E aí a gente pode recorrer, deve recorrer, e como não confiar, né? Esse é o ponto. Como não confiar em alguém que sabe? Quando a gente não sabe algo, a gente busca alguém que sabe. Nem que seja, falando desse exemplo, né? Indo, bom, vou lá no YouTube, tem alguém que sabe, porque já conheceu ou aprendeu por experiência própria, né? Então, uma das grandes evidências do amor e da sabedoria do Pai Celestial em Jesus Cristo é exatamente a doutrina da família eterna, né? Nossa confiança neles e no plano do Pai Celestial pode nos ajudar a navegar nas diferentes visões de mundo em relação às questões familiares. O mundo muitas vezes vai nos dizer algumas coisas sobre as questões familiares, mas que a gente sabe que Deus, que tem toda a sabedoria e que criou um plano de salvação, que criou um plano para as famílias, vai ter uma direção que nós precisamos ter a confiança na sabedoria e no conhecimento daquele que conhece todas as coisas, né? Então, qual que é o valor de confiar, então, na sabedoria e na perspectiva eterna do Pai Celestial e Jesus Cristo, ao invés de confiarmos na sabedoria e na perspectiva do mundo em relação à família? O que que vocês acham? Qual que é a diferença de confiarmos, então, na perspectiva eterna deles sobre a família, ao invés da perspectiva que talvez o mundo tenha nos apontado hoje? Fábio, uma coisa que eu gostei, né? Você já falou, perspectiva eterna. O mundo não tem perspectiva eterna porque o mundo não conhece o eterno, né? Então, eu acho que já tá aí, já começa por aí, né? O Pai Celestial não é algo, também algo para essa terra, mas é além disso, é para depois daqui, né? E o mundo foca muito nas coisas que vão ser agora, no momento, né? Tirando que a doutrina do Senhor é uma só e ela não muda. E eu me sinto muito segura com isso. Porque eu sei que o Pai Celestial quer que nós possamos ter nossas famílias, né? Que nós possamos nos selar para toda a eternidade. E o mundo não, até que a morte os separe. E é tão triste pensar que quando você morrer, você não vai ver sua família. Eu já me dá desespero só de pensar, tipo, não, pera aí, não pode ser assim, não tem que, a morte não tem que ser o fim, né? Então, eu gosto dessa perspectiva eterna, de que é sobre eternidade e não sobre morreu, acabou. Interessante, legal, obrigado, Cássia. Eu costumo dizer nas aulas, né, que a frase mais triste que existe nesse mundo é até que a morte separe. Como assim, né? Por que Deus permitiria que a gente viesse a essa terra, vivesse com pessoas, convivêssemos com pessoas que nós amamos tanto, que desenvolvemos esse tipo de relacionamento para depois tudo acabar, né? E tem uma diferença muito grande de ter a perspectiva eterna que eles têm de família, daquilo que o mundo pode pregar, é verdade. Apesar de nós termos o conhecimento de que as famílias podem ser eternas e daquilo que a gente precisa fazer a fim de termos uma família eterna, nós precisamos lembrar que assim como cada indivíduo é único e diferente, cada família também é diferente e única, né? Esse curso ele vai ser muito baseado no documento da Família Proclamação ao Mundo, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de estudarmos detalhadamente a Família Proclamação ao Mundo, mas ao caminharmos para terminar esse episódio de podcast, dessa primeira aula do curso da Família Eterna, eu queria compartilhar com vocês uma citação do Elder Neil L. Anderson, do Cânon dos Doze Apóstolos, em que ele diz assim, ó, meu apelo hoje é pelas centenas de milhares de crianças, jovens e jovens adultos que não vêm dessas famílias ideais. Falo não apenas do jovem que sofreu pela morte, pelo divórcio ou pelo enfraquecimento da fé de seus pais, mas também das dezenas de milhares de rapazes e moças em todo o mundo que aceitam o Evangelho sem que sua mãe ou seu pai os acompanhe na conversão à igreja. Esses jovens santos dos últimos dias entram para a igreja com muita fé.
Eles esperam criar sua própria família ideal no futuro. No devido tempo, tornam-se parte importante de nossa força missionária, de nossos jovens adultos fiéis e daqueles que se ajoelham no altar para começar uma família. Vamos continuar a ensinar o padrão do Senhor referente à família, mas agora, com milhões de membros e com a diversidade que temos, precisamos ser ainda mais atenciosos e sensíveis. Vamos pensar neles, recebê-los, abraçá-los e fazer tudo o que pudermos para fortalecer seu amor pelo Salvador. Eu achei incrível essa citação da Elder Anderson, porque eu lembro de ainda criança, né, desenhar um modelo de família ideal. Quando eu falo um modelo de família ideal, não é uma família perfeita, porque nós não vamos encontrar uma família perfeita, né? Mas eu queria, sim, poder constituir uma família, encontrar alguém que pudesse ser minha companheira eterna, ter filhos. Eu sempre ansiei ser um pai e poder desfrutar com os meus filhos, até mesmo de algumas coisas que eu não tive oportunidade de desfrutar, por exemplo, sem ter a figura do meu pai, né, comigo. Minha esposa também teve muitos desafios familiares desde a infância e a juventude. E nós estabelecemos algumas metas lá atrás, de que um dia nós constituiríamos uma família eterna. Às vezes isso parece tão distante, sabe? Mas é tão mais próximo do que vocês podem imaginar. Você que está ouvindo e assistindo esse episódio de podcast, talvez pode pensar, puxa, mas eu não sei se um dia eu vou conseguir realmente ter uma família como eu gostaria de ter. Você vai sim, se você quiser, se você buscar, confiar no Salvador Jesus Cristo e buscar a ajuda dele, você vai encontrar um companheiro ou uma companheira eterna e vai ter a oportunidade de construir a sua própria família. E eu admiro muito a juventude da igreja que passa por grandes desafios, como o Elder está dizendo aqui, que às vezes não tem o apoio dos pais, que às vezes não tem um dos pais ou ambos os pais, que muitas vezes podem se sentir desencorajados, né? Mas fica então o convite aqui. Vamos pensar neles, recebê-los, abraçá-los e fazer tudo o que pudermos para fortalecer seu amor pelo Salvador. O tempo virá em que eu vou ter oportunidade ainda, imagino eu, de ver esses muitos jovens, especialmente vocês, jovens adultos, hoje solteiros, né, aqui no Instituto, constituindo suas famílias. E meu coração vai se encher de alegria por isso, assim como eu me regozijo com os meus filhos hoje em dia e com a minha família, né? Então, obrigado por esse tempo que vocês passaram ouvindo esse episódio. Antes de terminarmos, gostaria de ouvir qualquer outro sentimento que vocês tenham, ou um testemunho que gostariam de compartilhar sobre a importância da família para você. Por que que a família ou uma família eterna é tão importante para você? E vamos terminar com o seu testemunho sobre a importância da família, especialmente com uma perspectiva eterna no plano de Deus. Vamos começar pelo Guilherme, depois a Bianca e a Cássia, pode ser? Acho que a família é um dos papéis mais importantes, uma das pedras mais fundamentais para você ter na igreja. Acho que através da família você pode voltar a morar com Deus. Que nem eu falei antes, bem no começo da aula, a família é seu alicerce, ela é o seu porto seguro. É ali nos momentos que você está passando pela pior coisa da sua vida, você pode confiar. E eu me sinto privilegiado de poder um dia voltar a morar com a minha família. Não sei o que pode acontecer durante esses tempos, mas já é um privilégio saber que quando a gente partir para uma melhor, eu vou poder encontrar eles lá no Rio Celestial. Eu vou poder estar perto deles novamente. Bom, eu acho que assim como minha família é importante para mim, eu também quero construir uma família e que essa família que eu construa, que eu vou construir, né, tenha essa mesma visão, que eles olhem e falem assim, nossa, a família que minha mãe construiu é muito importante para mim. Então, eu acho que é importante a gente amar a nossa família e também construir uma família que nós possamos amar ela e que a nossa família ame o que a gente. Enfim, que todos se amem. Que legal, ótimo. E é isso mesmo. Puxa, obrigado, Bianca. É engraçado que os relacionamentos familiares, né, são onde a gente tem
os dois extremos, né? Um amor aqui incrível, e é onde às vezes a gente conhece as fraquezas, sabe? A gente conhece os pontos fracos mesmo, né, da família. Às vezes a gente vai lá, então é onde às vezes a gente tem algumas brigas, algumas discussões e ao mesmo tempo esse amor. Agora, eu sou pai, já tenho comentado, né, de um adolescente de 14 anos e uma menina de 9. E eu e a Elaine muitas vezes pensamos assim, puxa, eles não vão brigar, né? Tipo, a diferença de idade. Não, eles vão brigar, mas vão se amar. Então é muito interessante como hoje em dia eles discordam, discutem e tudo mais, mas olha, é só um deles ficar doente para o outro ficar amargurado. E aí começar, ai, puxa, o que está acontecendo? As orações mudam aqui em casa. E aí começa, puxa, Pai Celestial, abençoa para que ele possa melhorar logo. E aí, se precisa ir para o hospital e ficar internado, então fica aquela coisa de, nossa, quando é que ele ou ela vai voltar? O que está acontecendo, né? Então, assim, dentro de casa é onde a gente tem todos esses sentimentos. E você definiu muito bem, né? Eu só quero que a gente seja uma família que nós vamos nos amar dentro de casa, nos divertir, né? Em preparação para um dia voltarmos à presença de Deus. Obrigado, Bianca. Cássia, compartilha com a gente também seus sentimentos. Tá. Se fosse um tempo atrás, eu diria, não, Fábio, eu vou ter uma família. Mas com o tempo, minha visão tem mudado, né? Na verdade, eu lembro quando eu fiz a minha investidura, quando eu entrei na sala celestial e eu vi a minha mãe lá dentro, né? A sensação que eu tive é que o resto da família ia estar todo lá, né? E foi uma experiência incrível, na verdade. E eu sou muito grata ao Pai Celestial por poder fazer parte desse evangelho. Acho que esse é o único evangelho, não existe nenhum outro, realmente, nenhuma outra igreja. Nós vamos ouvir falar sobre a família eterna, né? Sobre um convênio que vai permitir que esse laço dure para o resto da vida, até como o Guilherme disse, quando a gente partir dessa para uma melhor, né? E eu sou muito grata ao Pai Celestial por isso. A minha família tem sido o meu alicerce, né? Bom, talvez em um futuro um pouco distante, eu espero que eu também possa estabelecer uma família. E como a Bianca disse, que seja um lar repleto de amor como a minha é atualmente. E eu sou muito grata. E isso que o Fábio falou sobre os extremos é bem real. Eu vivo isso com as minhas irmãs e é bem nítido. Tipo, quando uma tá doente, tipo, nossa, você tá doente, você cuida. Depois que melhora, não, sai daqui. A minha irmã mesmo, fui pro Crejas, festa, e não sei o que. Eu cheguei, ai, senti tanto sua falta. Você para de ser falsa. Mas é muito bom. Eu me divirto muito. Eu acho que deve ser difícil você não ter uma família, porque é muito divertido ter É irmãos verdade. e dar risada, e até mesmo as brigas, às vezes, também para dar um pouco de emoção, né? É verdade. É verdade. O Fabinho foi para um acampamento dos jovens também. E a Esther teve a capacidade de dizer assim: ai, Fabinho, eu tô com saudade de você até para a gente brigar. Então é muito engraçado. Ah, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo tempo de vocês que estiveram ouvindo ou assistindo esse episódio de podcast, né? E eu só quero, na verdade, testificar de que verdadeiramente nós podemos ter uma família eterna. O título desse curso é real para todos nós, de que podemos ter uma família eterna. E por causa de Jesus Cristo, isso tem se tornado possível. Vai ser incrível, podemos ter ainda outras 14 aulas para falarmos um pouco mais sobre a importância da família eterna, sobre a importância do cuidado, da responsabilidade de pais, mães, filhos, dos filhos de Deus e de como devemos tratar os filhos de Deus e amá-los também. E nós vamos ver tudo isso durante esse curso da família eterna. E gostaria de deixar essa primeira aula, esse primeiro episódio do curso da família eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado vocês que ouviram. Obrigado, Bianca, Cássia e Gui. Nos vemos em breve na sede do Instituto ou nas aulas de podcast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.